Uma boa noite para todos. Vamos abrir novamente as nossas Bíblias na epístola que o Espírito Santo usou Tiago para escrever, inspirando ele em cada palavra. Tiago capítulo 1, e vamos iniciar a leitura em versículo 9. Tiago capítulo 1 e versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É só isso que nós vamos ler e confiamos, como sempre, que o Senhor há de abençoar a leitura pública da sua própria palavra. Amém. Tendo apreciado uma parte, pelo menos, a respeito das provas de Deus, com respeito da fé genuína, notamos que Deus tem o propósito de crescimento, de trazer o cristão mais próximo de si. Entramos nesta parte de capítulo 1 e versículo 9 a respeito de nivelamento, no sentido social perante o Senhor, o pobre e o rico,
é o primeiro de várias comparações nesta epístola. O pobre, ele vai se gloriar no seu abatimento. O pobre vai se gloriar na sua exaltação. Ele é abatido, mas é exaltado. Por exemplo, ele chegou o mais baixo que podia chegar, ele está no chão. E lembramos que o Senhor Jesus, sendo rico em todo sentido, por amor de nós, se fez pobre, para que nós, pela sua pobreza, tornássemos a ser ricos. É nesse sentido espiritual, pois quando encontramos alguém que tem poucas possessões desta vida, mas confia no Senhor Jesus, ele tem razão, muita razão, de gloriar-se, de se exaltar, no sentido de estar alegre na presença do Senhor. Pois, não tendo nada neste mundo, em Cristo ele tem tudo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos em Éfeso, ele podia expressar grande alegria, quase se explode em louvor a Deus, dizendo em capítulo 1 e versículo 2, versículo 3, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todo tipo, ou todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Da mesma forma também, mais para baixo, em versículo 5, nós lemos que Ele nos marcou de antemão para a posição de filhos. Perante Deus, a posição de filhos. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Este irmão tem muita razão de estar alegre na presença do Senhor. Quando chegamos em Romanos capítulo 8, nós lemos que Deus tem outro aspecto de manifestar o seu investimento nas pessoas que confiam nele. Ele marcou de antemão para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8 e versículo 29. Já pensou? Que podia ser mais sublime do que isto, muito mais do que possessões neste mundo, pois as possessões, os bens materiais, vão se corrompendo, como lemos em versículo 11, sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Nivelamento. Aquele que não tem nada por Deus é elevada, e aquele que tem muitas coisas neste mundo pode perdê-las. Mas confiando no Senhor Jesus, semelhante àquele que não tem bens neste mundo, conforme o ensino aqui em Tiago 1, e versículos 9 e 10, ele também pode ser um co-herdeiro com Cristo. Pode também ser abençoado por Deus com todo tipo de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Também pode ser colocado na posição de filhos, parte da família de Deus, e aguardar o propósito de Deus de ter a imagem moral do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos espirituais estão em vista aqui. Com respeito do homem que tem bens, ele pode se alegrar no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Entrou nesta pessoa a sabedoria, o conhecimento que vem da parte de Deus, que então ele pode perder as coisas deste mundo, mas o que Deus lhe deu, ninguém pode tirar. Deus deu a vida eterna. É desta pessoa para sempre. Deus deu o perdão dos seus pecados. E ninguém pode trazer uma acusação contra aquele que Deus justificou na sua presença. Ninguém pode trazer nada de acusação contra aquele que Deus declara já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus fez a obra, a Ele seja toda a glória e toda a honra. Um exemplo de uma pessoa que perdeu os seus bens é Jó. Ele é mencionado em capítulo 5 de Tiago a respeito da paciência.
ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5 e versículo 11. Com respeito de Jó, sem entrar em muitos detalhes, Jó perdeu bens materiais, seus filhos. Foi a primeira vez, não foi só uma vez, veio a segunda vez. Lembra o que foi com Sadraque, Mesaque e Abednego? Veio a segunda vez. Deus está querendo elevar tais pessoas acima das circunstâncias deste mundo. E Jó, então, perdeu a sua saúde. Triste é o quadro dele. E quando lemos das profundezas da sua situação, que nós jamais gostaríamos de experimentar, a não ser se for da permissão de Deus, lá das profundezas, nós ouvimos Jó dizer estas palavras. Jó capítulo 13 e versículo 15. Escuta bem. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Podia entrar na fornalha, podia entrar na cova dos leões, podia entrar num mar tempestuoso. Água, fogo, para o Senhor é a mesma coisa. Podia ter um espinho na carne, como Paulo. Para Jó, chagas. Sentado em cinzas, com um caco, raspando a sua pele, procurando algum alívio. Triste o quadro. Mas mesmo assim, são palavras de uma pessoa que ama o seu Senhor. Tem confiança na mão de Deus, que pertence ao Senhor, e dizer, se esta é a prova para mim, eu posso entrar. O Senhor sabe até onde eu posso suportar. Não vai me provar além daquilo que eu posso suportar. E vai dar o alívio. Como lemos em Tiago 5 e versículo 11, Deus tinha os seus propósitos com Jó. E lá das profundezas, ouvimos ele dizer, ainda nele confiarei. Esta é uma palavra que vem de uma pessoa que conhece a Deus, que anda com Deus. Tendes visto o meu servo Jó, íntegro, o homem que não falta em nada aspecto da sua pessoa, que podia ser testado e provado. Antes de deixar Jó e passar mais para frente, gostaria de ler também em capítulo 23 de Jó e ouvir o que ele pode dizer. Ele sabe o meu caminho. Deus sabe o meu caminho. É Jó 23 e versículo 10. Provando-me ele, sairei como ouro. Como ouro. A nossa fé perante o Senhor é precioso, mais valioso do que ouro. O próximo livro depois de Tiago é 1 Pedro. É fácil de achar, se tiver Tiago aberto ainda. E lemos em capítulo 1 e versículo 7. A prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Eles podem alegrar, versículo 6. Grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provas. A mesma palavra de Tiago 1 é a prova de variedades, várias fontes, várias formas. Contristados sim, mas mesmo nisto, eles podem se alegrar, sabendo que Deus está em controle e Ele nos ama e reciprocamente nós o amamos e confiamos nele. Ainda que Ele quer tirar a minha vida, podemos dizer, nele confiarei. No final do caminho, notamos que tem um galardão. Versículo 12. Um galardão.
Bem-aventurado, ou seja, feliz, é o homem que suporta as provas de várias formas, porque quando for provado ou aprovado, é melhor dizer, quando passa por meio da prova e sai do outro lado aprovado, receberá a coroa da vida. Esta coroa, entre 5 coroas mencionadas no Novo Testamento, esta coroa é a coroa de vitória. Quer dizer que passou a prova, saiu do outro lado vitorioso. Coroa da vida, porque é para sempre. Em contraste com a coroa das Olimpíadas originais, que em vez de ganhar uma medalha, era uma coroa de folhas, colocado pelo imperador romano na cabeça daquele que ganhou aquela corrida, por exemplo. Mas aquilo logo ia murchar, não era para sempre. Em contraste, então, com as provas que vêm da mão de Deus, para nos purificar, tirar as impurezas, para que, como Pedro menciona o ouro, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro, refinado na fornalha, esquentada. E cada vez o ourives pega a sua espátula e vai tirando as impurezas que são mais leves do que o ouro. Ficam boiando em cima, na superfície. Ele vai tirando com bastante cautela, porque ele só quer tirar as impurezas e não o ouro. Deixa o ouro lá, só as impurezas. E vai indo, vez após vez, tirando, até que ele pode contemplar o seu rosto reflexo no ouro. E o ourives é um perito, não mais, não menos, mas o exato. Ele está sempre perto do ouro. É assim que Deus está sempre perto de nós, até que Ele pode ver a sua própria pessoa refletido em nós. Como Davi podia dizer, Salmo número 27, o Senhor é a minha luz, a minha luz. Qualquer luz que Davi podia dar para o povo de Israel era um reflexo da luz de Deus. Que sejamos assim, como luzes brilhando no mundo tenebroso, para proclamar as virtudes, as excelências daquele que nos chamou das trevas espirituais para a sua maravilhosa luz. Chegando agora em versículo 13, notamos uma mudança. Tiago está agora querendo apresentar para nós um outro aspecto de que como Deus pode fazer a nossa fé genuína crescer. Ele usa a palavra de Deus. Então, versículos 13 até o final do capítulo é nesse sentido. Mas a primeira parte, ele mostra-nos o mecanismo do pecado. É necessário entender isto, porque a palavra de Deus é usada por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, para nos purificar. Efésios 5. A finalidade é nos apresentar a si em perfeição, sem faltar em coisa nenhuma. Ele usa a palavra de Deus. Com respeito do mecanismo do pecado, primeiramente, ele vai usar a palavra tentação novamente, mas é no sentido para ser seduzido para o pecado, para o erro. Isso não vem da parte de Deus. Isso vem dentro de nós e é inspirado pelo inimigo das nossas almas. Pois uma vez que confiamos no Senhor Jesus Cristo, ganhamos um forte e astuto e superinteligente inimigo. Ele quer nos entristecer, quer nos tropeçar. Ele quer nos acusar na presença de Deus. Ele é o acusador dos irmãos. Por isto, ninguém sendo tentado nesse sentido para o mal, diga, de Deus sou tentado. Não. Isso não vem da parte de Deus. Isto vem da parte de Satanás. O acusador dos irmãos, o inimigo, aquele que se opõe.
Então, Deus não pode ser tentado pelo mal. Lembramos que Deus é totalmente puro e santo e não pode ser atraído pelo mal. Podemos introduzir aqui Mateus capítulo 4, quando, impelido pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus foi para o deserto. O propósito? Ser provado por Satanás. 40 dias, 40 noites, estava no deserto entre as bestas feras. Interessante que o Senhor podia ficar entre os animais selvagens e os animais não deixaram nenhuma marca no seu corpo. Ele ficou 33 anos no meio do ser humano e eles deixaram marcas no seu corpo. Sobre o Monte Calvário, pregos traspassaram as suas mãos e os seus pés, e uma lança penetrou o seu lado, marcas no seu corpo. Mas entre as bestas feras, ele viveu 40 dias, 40 noites. Não comeu, não bebeu, jejuou. E Satanás veio quando estava mais fraco. E o Senhor permitiu isto acontecer para provar para Satanás que nele não houve pecado. Puro, santo, perfeito. E por esta razão, ele podia ir até o Monte Calvário e ali entregar a sua vida em favor de nós, pecadores. Desculpa. Todos nós somos pecadores. Todos nós, sem exceção. Deus olha para nós dos céus. Ele disse, todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Não atingimos o nível que Deus quer de nós. Por isto, necessitamos um substituto. Um que tomou voluntariamente o nosso lugar. Perfeito, puro. Na tentação, na prova que Satanás lhe deu, ele provou a atração para satisfazer os desejos da carne. Torne estas pedras em pães. Não atingiu o Senhor, porque dentro dele não houve pecado que podia corresponder com aquela prova. Com respeito da sua alma, levou ele para a parte mais alta do templo para se lançar daí para baixo, e em cada etapa, citando partes do Deuteronômio, o Senhor Jesus podia vencer. A última faz a gente arrepiar. Quando Satanás disse para o Senhor, prostra-te diante de mim, eu vou te dar todos estes reinos. Não. Mais uma vez, usando o mesmo livro do Velho Testamento, ele citou o fato que somente a Deus devemos adorar. Corpo, alma, espírito. Pois a adoração atinge a parte espiritual da nossa pessoa. Em todo aspecto da pessoa do Senhor Jesus, não se achou pecado nenhum. Por isto, Deus não pode ser tentado para o mal, inclinado, seduzido para o mal, e por isto ele não tenta ninguém. Mas cada um é tentado, nós. Quando atraído e engodado, às vezes não entendemos bem esta palavra, mas quer dizer simplesmente seduzido. Da mesma forma como lemos em Provérbios, nos primeiros 6 capítulos, sobre a prostituta, querendo seduzir o indouto, um simples, para o pecado, com palavras persuasivas, com atração física. Ele simplesmente foi seduzido. Houve algo dentro dele, nesse sentido, que podia corresponder com aquela sedução. Dentro de nós, então, infelizmente, temos a natureza que herdamos de Adão. A natureza pecaminosa. Seduzido pela sua própria concupiscência, quer dizer, os desejos carnais. Versículo 15. O que acontece? O mecanismo. Como funciona o pecado? Então, tem algo dentro de nós que pode corresponder com as coisas ao nosso redor. O que ouvimos, às vezes o que sentimos, o que vemos,
ou até o que podemos saborear, ou até apalpar. Todos estes sensos de nós mesmos podem corresponder para o pecado. Sabendo como o pecado funciona, podemos estar atentos, pois Deus quer provar a nossa fé para fazer crescer. Ele usa a sua própria palavra para isto. O que acontece então em versículo 15? Depois, havendo os desejos carnais concebido. Então, concebeu o pensamento, por exemplo. E Satanás sabe que se nós repetimos o pensamento várias vezes, enfim, aquilo é concebido, já começa a ter movimento dentro de nós. E enfim, dá à luz a concepção do pecado na mente. E enfim, tem a ação, dá à luz ao pecado. Davi, infelizmente, é uma ilustração que nós precisamos mencionar com respeito de Batseba. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Deveria estar na batalha com os seus valentes, mas estava em casa, estava no telhado. Então ele viu a Batseba se banhando. Então deu à luz, concebeu o pensamento, deu à luz a adultério. Adultério foi pior ainda, porque ele percebeu, foi avisado que ele já estava gestante. Mas ele era o pai. O marido dela estava na batalha. Então, enfim, cortando a história, ele organizou a morte do marido de Batseba. Ele não perdeu a sua salvação, perdeu a sua alegria. Salmo número 51, ouvimos Davi confessar o seu pecado ao Senhor e buscar a alegria da sua salvação novamente. Foi restaurado pela graça de Deus. Mas notamos então o exemplo de Davi para não cair no mesmo erro. Então o pensamento concebido dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Pecado sendo consumado, chega no seu cumprimento, gera a morte. Morte aqui quer dizer separação. Da mesma forma que a morte física é a separação da parte de nós mesmos, da nossa personalidade, da parte espiritual do corpo. Não podemos corresponder com aquilo que está ao nosso redor, porque a morte veio físico para o corpo. Mas aqui então é uma separação de Deus. Isaías, usamos ele novamente, e Deus pode dizer para nós: os vossos pecados fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. Esconde o seu rosto de nós, para nós não ouvir separação. Foi isto que Davi percebeu. Ele precisava então resolver o problema. 1 João capítulo 1 e versículo 9 mostra-nos o caminho de volta. Mantendo contas curtas com Deus. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então este é o mecanismo do pecado. Em versículo 16, Tiago, com todo carinho, ele disse: não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, meus amados irmãos. Ninguém diga: quando eu sou tentado por Deus. Às vezes você já encontrou pessoas, ou às vezes você mesmo já falou: Deus me criou deste jeito, então por isso eu tenho estas tendências, culpando a Deus. Não, Deus não é culpado. Ele não é responsável por isto. Ele não tenta ninguém, acabamos de ler na palavra de Deus. Lembra o que Adão fez? Culpou a Eva. Eva culpou a Eva. Eva culpou a serpente. Então um foi indo para trás. Enfim, o homem está culpando a Deus. Não erreis, meus amados irmãos, com carinho, com amor. Ele está querendo encorajar os irmãos de andar bem com o Senhor.
com respeito de Deus, o que vem da parte de Deus são dádivas boas. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Luz, pura luz, fonte, raiz de todas as luzes. Quando João começa o seu relato do Evangelho em capítulo 1, ele pode dizer: nele estava a vida, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mais tarde, no ministério do Senhor, ouvimos o Senhor Jesus Cristo mesmo dizer, categoricamente, usando um título de deidade: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vida. Para as coisas, plantas, por exemplo, neste mundo, ter vida é necessário luz. Tira a luz e a planta murcha. Tendo luz, a planta vai proliferar. Vai ficar bonito, um verde sadio. Então a luz, com respeito de Deus, ele é a fonte de luz, fonte de vida. Quando Deus gira, por exemplo, se eu ando não muito longe do microfone, mas eu posso gerar uma sombra. Às vezes a minha mão faz uma sombra no chão, mostrando algo que derramei. Então, é uma sombra, mas quando Deus se movimenta, quando Ele se vira, não tem sombra. Começa com Ele a luz, e Ele pode iluminar o nosso estado espiritual. Ele pode penetrar nos nossos pensamentos, no nosso íntimo. Nada se esconde do Senhor. E com respeito das suas dádivas, são dádivas boas. O melhor que Ele teve, Ele deu. O melhor dos céus Ele não reservou para si, mas enviou seu Filho unigênito, o mais precioso, o mais próximo de si. Ele enviou ao mundo como Salvador, para Salvador. Sabendo que ia custar a sua própria vida, e era necessário para Deus fazer cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Voltando para Romanos 8, aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas o entregou para todos nós, não nos dará com ele também todas as coisas? Certamente sim. Boas dádivas vindas da parte de Deus, como citamos já em Efésios capítulo 1. Todo tipo de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, co-herdeiros com Cristo, a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, podendo andar com Deus na luz como Ele na luz está, comunhão da minha alma com a luz, boas dádivas vindo da parte de Deus. Versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus usa a sua palavra para trazer o Evangelho aos nossos corações. Sim, às vezes entra pelo ouvido ou pelos olhos e podemos começar a entender com a cabeça, mas no momento quando penetra no coração e se assenta em nosso coração, assim nós somos tocados, profundamente tocados, em saber que Deus me ama, do jeito que eu sou, você também. Deus não espera para o pecador melhorar. Com todos os nossos esforços e almejos e engenhos, tudo que podemos inventar para fazer-nos agradáveis a Deus, Deus disse, não é isto. Todas as vossas justiças são como trapo, não serve. Perante um Deus totalmente santo e puro, constantemente santo. Citamos os serafins, clamando a respeito do Senhor Jesus Cristo, Santo, Santo, Santo,
é o Senhor dos exércitos. Usando Apocalipse capítulo 4, citando quase as mesmas palavras, notamos que ele é santo no passado, aquele que era, santo no presente, aquele que é, e aquele que há de vir, santo também, constantemente santo. Nele não houve pecado. 1 João capítulo 2, nós lemos sobre isto. Nele não houve pecado. Interessante que esta declaração foi dada para o apóstolo João escrever. Lembramos que ele era o discípulo amado, que inclinou-se sobre o peito do Senhor, bem próximo. Ele podia dizer, nele não houve pecado. Puro, santo, imaculado. Deus, então, originou a salvação, segundo a sua vontade. Ele quis nos salvar. Ele quis manifestar a sua graça. Segundo a sua vontade, nos gerou de novo. A sua palavra entra em ação aqui, como o apóstolo Pedro podia descrever, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não vem do homem, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus, sim, nos gerou de novo, viva, eficaz. E Ele nos tem um propósito em nós, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Novas criaturas em Cristo, mais valiosas para Deus do que um mundo inteiro na inocência como Adão teve antes que ele pecou. Mais preciosos para Deus agora, sendo novas criaturas em Cristo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas novas. Preciosos para Deus agora, porque Ele nos vê em Cristo, em Cristo. Ele nos fez agradáveis a si, no amado, no Senhor Jesus Cristo. Então, primícias quer dizer que vem mais. Os primeiros, às vezes no tempo de Tiago, a primeira colheita, e alguns logo depois. Vários mil pessoas salvas por uma pregação. E aumentou pela segunda pregação as primícias. Como quando faz a colheita, vai lá para ver o campo, tem algumas espigas de milho, já estão amadurecendo, mas não todos. Então colhemos aqueles, como Israel podia colher as primícias, o primeiro fruto da colheita, e oferecer aquilo a Deus, aguardando a boa colheita. E vem mais depois, as primícias das suas criaturas. Versículo 19, mais uma vez, com muito carinho, Tiago fala, portanto, por causa disto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Com respeito disto, Tiago está chamando a nossa atenção hoje também. E com amor, meus amados irmãos, ele disse, como exortação, todo o homem, quer dizer, ser humano, homens e mulheres, todos sejam prontos para ouvir. O ouvido separado para Deus, ou os ouvidos, pois temos dois ouvidos e uma boca só. A proporção é óbvia. Precisamos ouvir mais do que falamos. E é isto que temos aqui. Pronto para ouvir, sim, Senhor. Tardio para falar. Vou cogitar, vou meditar antes de falar. Ou como Jó, quando Deus conversou com Jó, ele ficou sentindo bem pequeno. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Não podia responder. Pus a mão na sua boca. Podia tomar cautela. Então a boca santificada
gostaria de concluir nesta área hoje. Os ouvidos separados para Deus traz-nos a lembrança do escravo e por amor ao seu Senhor. Números capítulo 21. Nós lemos que ele podia sair livre. Estava livre e completou os seus anos de ser escravo. Mas acumulou uma esposa e filhos. E também acumulou uma afeição para o seu Senhor. Foi bem tratado. Então, podia sair livre, mas ele vem para a porta. Ele coloca a sua orelha lá. E o seu Senhor traz uma sovela e passa esta parte da sua orelha, passa com a sovela e prega lá no lado da porta, na madeira da porta. Ele está dizendo: eu amo meu Senhor, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, não sairei livre. Então ele será escravo para o resto da sua vida, voluntariamente, porque ele quis, porque ele ama o seu Senhor. Que sejamos assim também. Amamos o Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Nos tem abençoado com todo tipo de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Nos tem dado a vida eterna, custou um altíssimo preço. Se alguém aqui ainda não for salvo, saiba que Ele quer te salvar. Ele deu a sua vida sobre a cruz do Calvário. E Ele quer te abençoar ricamente, para sempre. Aqui então, um ouvido separado para Deus, separado. E a língua, a boca, santificada. Pela palavra de Deus, aprendemos a falar uma palavra boa no tempo oportuno. Foi assim com o Senhor Jesus Cristo. Deixe-me dizer em Isaías novamente, mas em capítulo 50, Isaías capítulo 50, versículo 4, o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouço como aqueles que aprendam. Humildade, sim. O Senhor Jesus oferece-nos hoje o seu jugo, para aprender dele, pois ele é manso e humilde de coração. E ele mesmo estava aprendendo a obediência na prática. Não quer dizer, quando lemos em Hebreus, que ele era desobediente, não. Mas a realidade, a prática da obediência, o que custa. Então ele foi despertado todas as manhãs, cedo de manhã, para estar junto com o Pai, para ouvir junto com o Pai as palavras que ele precisava falar naquele dia. Lembra? Sendo coigual com o Pai, ele era sujeito à vontade do Pai. Despertado todas as manhãs, para receber uma língua erudita, para saber como confortar, consolar o necessitado. Concluindo, João capítulo 12. Quase no final de João capítulo 12, as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo neste sentido. Ele disse, versículo 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dado. Seria muito bom pôr isto em prática para nós mesmos. E em cada manhã lembrar que nós vamos dar conta de cada palavra frívola que sai das nossas bocas. Da boca do Senhor não saiu nenhuma palavra torpe. Pedro fala sobre isto. Nenhuma palavra torpe. O Senhor Jesus não cometeu pecado, não conheceu pecado, e nele não houve pecado. Nós, infelizmente, trazemos a velha natureza,
mas a velha natureza também pode morrer todos os dias. Como as nossas línguas podem ser santificadas pela palavra de Deus, pela lavagem da palavra. Que saibamos então controlar o que falamos e dar os nossos ouvidos ao Senhor, para que sejam separados para Ele, para ouvir a sua voz e praticar o que Ele deseja de nós. Que o Senhor abençoe a sua própria palavra.